tentei fazer no formato de live, acabou não indo, então vou fazer ele gravado e já subo na sequência. Então, o que eu vou falar vai ser um pouquinho aí em relação a plano de trading. Eu acho que independente do estilo operacional, a gente tem que ter um plano, uma estratégia, assim como a minha empresa tem suas estratégias financeiras. Eu acredito que o plano de trade ele seja de suma importância, porque aqui vão conter, né, informações em relação a planejamento financeiro, ao valor das suas operações, o tamanho da mão, quantidade de lote, quantidade de ações. Se você opera opções, tem que ter um gerenciamento de risco. Então acho que esse cara aqui ele é importante para qualquer estilo operacional. Eu estou no mercado desde 2015, eu posso falar para você que nos últimos 2 anos eu ajustei muito isso daqui, e os últimos 2 anos eu consegui acumular um capital maior, um patrimônio maior, né? Eu consegui fazer meu patrimônio crescer depois de tanta luta em relação ao mercado, né? Ao plano, à disciplina. Então, mas esse cara aqui, se você não tiver um cara desse bem montado aqui, você não consegue ter de repente o mesmo sucesso do que sem um plano, você entendeu? Porque um plano de trade tem até, por exemplo, o que adianta você ganhar mó grana e não souber o que fazer com esse dinheiro? O que adianta você ficar só no day trade aqui, só day trade, não diversificar seus investimentos e não souber o que fazer quando você alavancar lá? Então, eu vejo isso aqui não é um plano de trade, eu vou comprar índice quando o preço fizer retração de Fibonacci, tá. Não, eu vejo isso aqui de uma forma mais ampla. Eu vejo isso como algo que você tenha que ter nas diversas carteiras, seja ela índice, ações. Eu falo para você que eu mais consegui aumento de capital nesses últimos anos aí, com empresas boas na minha carteira, bons dividendos, operando essas empresas aí, comprando opções, vendendo opção, fazendo giro com essas empresas que eu tenho na minha carteira, do que propriamente com o trading em si. O trading me ajuda, mas em alguns momentos, se você não tomar cuidado, ele pode mais te atrapalhar e te tirar um pouco do foco, assim, ele consome seu tempo. Então, eu acho que, diversifique, faça um plano de trade geral, cara. Eu pretendo comprar ações de boas empresas, então coloca no plano, segue. Então, eu coloco aqui que ele é o conjunto de regras operacionais que ele vai ditar o que você deve fazer. Então, se você tem um plano de trade, se você tem um planejamento, você sabe o que você vai fazer no dia. Então, você não tem como escapar disso aqui. Isso aqui vai ser basicamente, são suas regras. É igual uma empresa. Empresa, você tem os procedimentos, você bate cartão para entrar, você tem que fazer aquelas tarefas, bate cartão para sair, para almoçar e tal. Você vai ter a mesma coisa. Não é porque trabalha em casa, não é porque opera no mercado que você vai poder ficar solto para fazer o que você quer. Então, isso aqui é muito importante. Muito, muito, muito. Então, isso aqui é uma das primeiras coisas aí que o pessoal vem para o mercado, deveria aprender a elaborar e a fazer. Para mim, o plano de trade não é exclusivo para o day trade, como a maioria faz, ou muitas vezes nem faz. Eu conheço muita gente que não tem. Eu tenho meu plano de trade aqui pro day trading, apesar de eu operar muito pouco mesmo. Meu foco está totalmente... Tá aqui, ó, meu plano de trading. A gente faz uns planos de trading totalmente elaborado e o meu tá aqui, ó. Principalmente essas 5 primeiras frases aqui do meu plano de trading. E embaixo aqui eu tenho as regras operacionais aqui, com setups que eu gosto de operar. Então, e eu tenho que seguir isso aqui. Eu tenho um diário de trading, que eu anoto todas as minhas operações, que fazem parte do meu plano. Então, tem que ter, cara. Tem que ter o plano. O meu plano engloba todas as regras de todas as estratégias que eu opero, incluindo uma carteira que eu tenho de longo prazo. Então, eu tenho uma carteira, eu sigo um planejamento, eu tenho preço de compra, eu tenho preço de venda, eu acompanho os papéis, eu leio sobre os papéis, eu aumento a mão, eu diminuo a mão, eu faço giro, eu tiro de um setor, eu coloco para o outro. Então, eu tenho um planejamento estratégico aqui para as minhas carteiras. Então, o meu plano de trade ele é muito maior do que compra quando o preço cai. Não, estou falando de algo profissional aqui, não é um planejamento de trading só para o giro, só para operar índice, só para operar dólar, só para operar, sabe, giro. Não, cara, o mercado é enorme, tem muitas operações aí que são tão boas quanto que você não faz nem ideia. Com R$1.000 você monta uma operação aí com 3, 4 pontas, comprado, vendido, entendeu? As pessoas têm medo, por exemplo, de vender uma
uma opção de Petro, mas tem coragem de operar o índice no day trade. Não faz sentido para mim, eu não consigo entender esse aspecto. Mas bom, vamos lá, segue. Então, eu coloquei aqui numa sequência. Eu não digo nem que um é mais importante do que o outro aqui, mas eu acredito que cada um tem a sua particularidade aqui. Então, qual é a importância? Os setups, a rotina de um trader é muito importante, o gerenciamento de risco e a diversificação. Então, vamos passar um por um. Qual a importância? Para mim, reduz as probabilidades de dar merda. Mas vai dar merda. Então, o plano de trade ele vai te ajudar a diminuir as merdas, mas ele não vai impedir que as merdas aconteçam. Elas vão acontecer. Vai dar merda. Uma outra coisa, ele te faz trabalhar com regras definidas antecipadamente. Então, assim como um funcionário de uma empresa tem um padrão de regras a seguir, nós, operando o mercado financeiro, também temos que ter. Porque senão, a gente acaba fazendo o que não deve, tomando decisões que não eram para ser tomadas, e mesmo com plano de trade, a gente vai tomar esse tipo de decisão. Então, um plano de trade ele vai te impedir que você faça isso com muita frequência. Porque se você ficar muito solto, você vai fazer isso com muita frequência e pode dar muito mais merda. Então, isso aqui é algo que vai te ajudar a diminuir um pouco a merda. É pouco provável que você tenha um sucesso sem um bom plano. Isso é básico, né, gente? Isso, qualquer profissional aí tem que ter um plano. Por exemplo, o cara faz uma faculdade, o cara tem que... Um médico, vamos lá, qual é o planejamento do médico? É fazer uma facul, é investir maior grana com educação, com alimentação, com, sabe, horas e horas a fio para passar num bom vestibular. Então o cara tem todo um planejamento de vida, a gente está falando de anos de trabalho. Aí a galera vem para o mercado financeiro sem planejamento, sem nada, e acha que com um ano, sem nenhuma ideia do que está fazendo, vai conseguir virar pato ou trader, entendeu? Então, por isso que muita gente acaba se afogando aqui. Então, esses são os principais pontos de importância para mim. Ele reduz a probabilidade da merda, mas vai dar merda, tenha ciência disso. Ele te faz trabalhar com regras antecipadas, então você sabe o que você vai fazer quando começa o dia, quando abre o pregão, você sabe o que você vai fazer. E é pouco provável que você tenha um sucesso sem um bom plano. Então, básico de sobrevivência. O setup. O setup, para mim, não é o setup que é vencedor. Não existe um setup vencedor. Você pode pegar qualquer setup que ele vai ser vencedor. Ele vai ter os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, os momentos que ele vai funcionar bem, os momentos que ele não vai funcionar. Mas se você obedecer ao setup ao pé da letra, ele vai dar certo. O problema é esse, é você conseguir respeitar o setup ao pé da letra. Isso aqui é o mais complicado. Então, é através dele que você terá autorização para entrar ou sair de uma operação. Então, evite. Então, o setup ele vai evitar que você entre em uma operação sem sentido. Ele vai evitar, mas nós, como somos seres humanos indisciplinados, nós vamos arrumar desculpa para entrar em um monte de operação sem sentido. Então, se você tiver um setup rigoroso e você for disciplinado, o setup ele vai te ajudar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Você só vai entrar naquela operação quando formar o padrão XPTO e pau. Você entendeu? Não formou o padrão, você não vai entrar numa operação. Então, o setup ele não faz milagre. Ele ajuda, mas sem respeitar as regras, só terá um nome bonito. Então, por exemplo, eu gosto muito de utilizar os setups de correção. Eu gosto muito da movimentação de preço. Então, é expansão, contração, expansão, contração. Então, quando o preço ele volta, eu gosto de pegar nessas voltas dele para ele continuar o movimento, seja na venda ou seja na compra. Então, eu tenho alguns setups que eu utilizo como correção. Então, nesse setup está lá, padrão de entrada, preço de stop, tamanho da mão. Então, eu tenho tudo definido lá, mas quem vai tomar a decisão de entrar sou eu. Eu tenho que respeitar meu setup. O setup no papel ele é maravilhoso. Então, só tem um nome lindo se ele for respeitado. Não adianta. Então,
Eu faço meus trades, eu anoto todos os meus trades, eu acompanho eles em Excel e no final de alguns períodos, semanal, quinzenal, depende da movimentação, eu reviso para saber o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. E os que eu fiz de errado, eu tento me corrigir, me policiar para que eu não faça errado novamente, para que eu tente respeitar esse cara aqui que é o setup, entendeu? Eu entrei em umas operações meio sem sentido esses dias e elas não andam, mano. Mas é porque eu peguei atrasado. Peguei só para ter uma ideia, as que eu respeitei o setup, andaram, eu já zerei, pau, resolvi o problema. As que eu desrespeitei um pouquinho, fugi um pouco do negócio ali porque estava meio esticado e tal, eu mesmo assim resolvi entrar, tá lá, enroscado, não deu parcial, não deu nada. Então, um exemplo muito claro aí de respeitar o setup e mesmo operando há tanto tempo, a gente vai fugir, não tem jeito. Aqui é legal porque você tem clareza nos objetivos, tanto de perca quanto de ganho nas operações. Então eu tenho um padrão de alvo, eu tenho um padrão de perca, eu tenho valores pré-definidos. Então, independente se a operação tiver sentido ou não, mas já tem um cara que me salva aqui, porque independente, eu coloco meu alvo lá, meu stop ali, e se eu entrei errado, paciência, vai me stopar. Entendeu? Mas eu não vou mudar meu stop, vai ficar ali. Eu coloquei meu stop ali que ele vai ficar. Não tem jeito. Eu gosto de me sentir seguro em relação a isso. Então, setup, mano. Setup é básico, mas aqui, ó. Aqui, ó. Que faz o setup funcionar. A rotina. Eu acho que a rotina ela tem que fazer parte da vida de quem opera mercado. Eu acho que o mercado é alta performance, é mindset, ou seja, eu não vejo um cara ter sucesso profissional se ele não tiver uma boa rotina. Então eu vejo a rotina com esporte, uma boa alimentação e uma vida equilibrada. Então, pratica um esporte, pedala, corre. Eu gosto muito de pedalar, eu corro, eu treino, ia muito para academia, agora as academias são fechadas, eu treino em casa. Então eu treino com a minha esposa já faz parte de uma vida equilibrada, a gente faz um monte de coisa juntos. Eu treino, faço aula, pedalo, eu tenho meus momentos de desligar realmente, de sair de frente da tela, esquecer o celular para praticar meu esporte, para ouvir um som, para ver um fim de dia bonito, entendeu? Falando isso, a minha janelinha tá aqui, ó, e tá um puta de um fim de dia bonito pra caramba lá fora, ó, do meu escritório aqui. E a gente tá trabalhando, horário de trabalhar, horário de trabalhar. Então, tenha uma vida equilibrada, cara. Se alimente bem, meu. Alimentos aí pesados, fritura, muita massa, muito carboidrato, muita carne. Elas roubam nossa energia mental. Então, a gente aqui, ó, falta para conseguir, às vezes, pensar melhor no que a gente vai fazer. O esporte oxigena nosso cérebro. O esporte ele alivia nossos estresses, ele relaxa nossa musculatura. Então, tenha uma rotina saudável, acorde mais ou menos no mesmo horário, acorde cedo, você vai operar mercado financeiro. Então, tenha no seu plano de trade uma rotina, mais ou menos. Eu tenho a minha. Eu tenho dia da semana que eu gosto de fazer determinado assunto, estudar outro assunto, ler. Eu separo cada dia da semana para alguma coisa. Meus dias começam cedo, eu começo por volta das 7 horas da manhã, geralmente eu já estou no computador. Então não é porque eu não opero day trade que eu não tenha que trabalhar. Pelo contrário, eu tenho que ler muita coisa. Eu aproveito o tempo fora do pregão para me informar, para ler sobre as empresas. Então, para quem não é do meu canal e caiu no vídeo aí, ó, tô começando a divulgar algumas coisas que eu leio há muito tempo já. Eu vou começar a subir pro YouTube na intenção de ajudar. Então, a rotina, cara, tem uma rotina, meu. Uma rotina, pode te salvar aí, te trazer uma vida mais equilibrada. Gerenciamento de risco. Seja realista com ganhos e percas. Não vai colocar uma conta de R$1.000 para perder 100 por dia. Entendeu? Se perdeu 100, é 900. Você perdeu R$100, você perdeu 10% da sua conta. Então, beleza. Aí, vamos operar amanhã. 900 tem na sua conta. Aí, você tem uma meta de loss lá de R$100. Já é mais de 10% do seu capital. Então, não faz sentido, cara. Não tem como dar certo um negócio desse.
Então seja realista com ganhos e percas. Opere um ativo menos alavancado. Opera a BOVA 11, cara. O BOVA 11 pela Clear. É de 10 em 10 a negociação lá. Você entendeu? Um stop do índice que custa R$50, na BOVA 11, você vai gastar R$15, 20. Você vai aprender a operar. Você entendeu? Não precisa operar índice, mano. Opera a BOVA 11. É a mesma coisa. É volátil pra cacete também. Entendeu? Então seja realista com ganhos e percas. Entendeu? Você não vai ficar rico com R$1.000. Me desculpa a sinceridade. Mas R$1.000 na corretora é só propaganda de opções binárias aí que os caras ficam ricos. Põe R$1.000 lá e vai andar de Lamborghini depois. Tenha um controle financeiro impecável, meu. Impecável. Controles no Excel. Entendeu? Eu conheço uma empresa que faz esses controles a um preço muito baixo. Entendeu? Entrega para você fluxo de caixa, planilhinha com resultado dos seus trades. Sabe, eu trabalhei nessa área muitos anos, eu fiz muito fluxo de caixa para muita empresa. Muito. Vocês não têm ideia a quantidade de caixa que uma empresa grande faz. É caixa de projeto, é o fluxo de caixa geral da empresa, é balanço patrimonial, é fluxo de caixa do projeto XPTO. Então, cara, tem um controle impecável. Então, se precisar de ajuda, me manda uma mensagem que eu conheço um serviço, o cara é profissional da área, você entendeu? Não é, o cara é especialista em projetar valor, é um parceiro meu, a gente trabalhou junto uns 2 anos aí numa empresa. Ele fazia essa parte de planejamento, eu fazia um pouco da parte de caixa. Aí a gente acabou trocando no meio da empresa e eu peguei a parte dele, ele aprendeu a minha. Então, um cara que eu aprendi bastante com ele aprendeu bastante comigo também nesse tempo aí. Então, tenha um controle impecável. Se você não sabe fazer, peça ajuda. E, meu, esse cara aqui, né? Disciplina. Sem esse cara aqui, você não vai conseguir fazer porra nenhuma. Você não vai chegar em lugar nenhum. Me desculpe novamente. Mas sem ela é só outro termo bonito, gerenciamento de risco. Então, esse cara aqui nos últimos 2 anos, pra mim, ele foi crucial. Quem ganhou dinheiro com a queda dessa bolsa nesses tempos aí? Quem teve frieza e foi calculista para ganhar dinheiro? Entendeu? Os amadores entraram em desespero, velho. Eu, esse ano, graças a Deus, eu tive a cabeça muito no lugar e ainda consegui faturar uns trocos nessa queda. Nessa queda e nessa recuperação da bolsa. Então, eu, anos de desastres, imagina, vi um cenário desse, ficar totalmente desesperado, imagina. Cenário com calma, administrei minhas carteiras, fiz o que eu deveria fazer, tinha opções lá, eu tinha put de Banco do Brasil, tinha put de Vale, você entendeu? Peguei umas pancadas aí nessas quedas, aumentei a mão em algumas ações que eu tenho que são boas. Fundo imobiliário também, eu fiz vários médios para trás, fui ajustando as posições, hoje já voltou e o valor está muito acima do que estava valendo minha carteira. Então, disciplina, cara. Disciplina é o gerenciamento de risco. E segue o jogo, mano. É só sucesso. Diversificação. Tenha outras estratégias. Explore o mercado, cara. Existe uma afinidade de opções. Meu, tem futuros, tem ações, tem ETF, tem derivativos, tem, sei lá, mano. Tem dólar, tem juros, tem... Cara, tem distorções entre duas moedas, tem Forex, meu, tem uma infinidade de coisas e às vezes a gente fica batendo cabeça com aquela que de repente é a mais improvável de dar certa, que é o giro, que é o day trading, que é o... Então, diversifique, explore outros mercados, meu. O mercado tá aí, cara, tem tanto conteúdo bom de graça no YouTube, meu, mas tanto. A diversificação, ela vai gerar uma renda passiva para você. Muitas vezes você vai ter um mês ruim no trading, que acontece, é normal, mas a diversificação, ela pode gerar uma renda passiva. De repente você perdeu no day trade aquele mês e uma ação que você tinha, ela explodiu. Ou de repente você tinha um pozinho, então um mês você tá ruim no day trade, o pozinho explode, cobre a conta e sobra dinheiro. Sabe? Diversifique, cara. Puta, diversifique. Eu acho que é uma palavra aqui que todo trader deveria ter, uma diversificação aí no portfólio. Ações, opções, análise gráfica, fundamentalista, fundos imobiliários, olha a quantidade de coisa que tem aqui. E eu vejo gente que não tem coragem
de comprar um fundo imobiliário porque custa R$ 100 a cota e porque não entende nada. Mas tem coragem de todo dia às 9 horas da manhã tacar a plataforma aberta, uma Profit Chart, uma trade, alguma coisa, e cair matando nos futuros. Cara, se separar 40 minutos do seu dia para ler um relatório de um fundo imobiliário, eu te garanto que em 3, 4 meses você vai ter uma carteira montada, mano. Em 3, 4 meses, lendo o relatório, de graça, não tô falando nem para pagar relatório, não. Lendo o relatório das empresas que você acredita que são boas, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, BBDC. Um desses relatórios vai te convencer de que você tem que comprar essa empresa, tem que ter essa empresa na sua carteira. Então, é só questão de leitura, um pouquinho por dia. Aí, o que acontecia muito comigo, minha experiência era o seguinte, eu não diversificava, era só day trading, aí eu não ia bem no day trade, isso me consumia minha cabeça, a ponto de eu operar um pouco de manhã e não fazer mais nada durante o dia, simplesmente fechar a tela, esquecer, achar que no outro dia eu ia conseguir mudar, ia fazer diferente, ia dar certo aquilo, e não sei o que, essas formas de pensar. Então, com o passar do tempo, eu fui diversificando meu portfólio muito. Eu tenho bastante coisa, adoro, gosto muito de operar. E uma coisa foi tampando o buraco da outra, mas a bola de neve foi crescendo muito mais. E você vai sobrando tempo na sua cabeça para ler um livro, para ver um curso, para comprar um material, para ler outras coisas, ler relatório de empresa. Depois que você pega gosto, é gostoso, porque o negócio dá um resultado, cara. Uma carteira fundamentalista, ela dá um resultado excelente para a carteira. Fora que uma carteira fundamentalista, ela te gera margem para operar o day trade, por exemplo. Ela te alavanca em ações, te alavanca em opções, você entendeu? Ela te alavanca em um monte de outros mercados que você pode diversificar seu portfólio. Uma coisa liga a outra aqui. Você acaba criando um nicho, assim, um emaranhado de estratégias. Lógico, com um plano de trade bem diversificado. Então tá aí, são os pontos que eu considero importante no plano de trade. Eu acho que sem esse cara aqui, sem esses pontos aqui, eu acredito que fique muito difícil. Então é só a minha visão, a minha experiência dos últimos tempos. Se você procura um conteúdo de trader para trader, se inscreve no canal. E eu tenho cada vez mais ficado mais full time no mercado do que em outras atividades, então eu venho conseguindo gerar uma renda passiva. Aos poucos eu vou compartilhando com vocês o que eu venho fazendo para conseguir essa renda passiva aí nos últimos anos. E aos pouquinhos a gente vai se encontrando em estratégias que são tão lucrativas quanto só o giro. Beleza? Muito obrigado e mais um prazer aí poder compartilhar um conteúdo que eu acho de extrema importância.